Olá pessoal, esse aqui é o nosso cameraman da viagem. Tá aqui fazendo um time-lapse do pôr do sol. Isso. Do pôr do sol, bonito pra caramba. E aí Juan, fala um pouquinho sobre você. Tá, meu nome é Juan Gabriel Soler, sou colombiano. Morei aqui no Brasil 7 anos, na Amazônia, em Manaus, Belém e Rio de Janeiro. Fiz meu mestrado em etnobotânica no Jardim Botânico, na Escola Nacional de Botânica Tropical. E há 12 anos comecei a fazer documentários de comunidades tradicionais. E isso que eu faço agora na vida. Mas hoje estou tudo ferrado, olha como os meus lábios tem muito Pinhãozinho. pinho demais, cara. Então eu coloquei luvas, coloquei isso, mas porque aqui não é brincadeira. Esse mato aqui dos rios que vem dos Andes tem muito pinho, muito carapaná. Então acho que são selvas muito bravas. E documentário de paleontologia, esse é o primeiro? A primeira vez que eu faço um documentário para antologia, estou me sentindo, falando um pouquinho errado das eras, mas me sinto no Jurassic Park, vindo com paleontólogos, procurando fósseis de purossauros, de preguiças gigantes, mastodontes. Parece uma lenda, parece realmente uma coisa tirada de uma fábula. Então eu me sinto muito contente, mesmo que as condições não sejam tão tranquilas, mas estou bem, estou tranquilo aqui onde você me vê, estou feliz. E qual que é o seu fóssil favorito dos que você já tomou conhecimento? O meu fóssil favorito é o Purosaurus, claro, com certeza. Mas acho que nessa viagem não vai, o que eu tenho entendido é que não vai dar para encontrar muitos ossos de Purosaurus pela região que a gente está. Mas estou procurando, estou na espera de achar um dente de... Pelo menos um dentinho, né? Dente de sable. Boa ideia. Pode ser que nós achemos mesmo. Bom, quer deixar um recado aí pro pessoal? Que está começando a viagem por enquanto, ainda temos 5 dias de viagem, então o pessoal está animado. Eu acho que vai começar a apertar um pouquinho nesses dias, temos que ter paciência com todo mundo e vamos para frente, pessoal. É isso aí, obrigado, viu? Esse é o Chiquinho, nosso piloto. Dá bom dia aí, Chiquinho. Bom dia. Você é daqui mesmo, Chiquinho? Sou do Amazonas, sou amazonense. Amazonense. E tem quantos anos que você navega nesses rios? Já tenho 16 anos já. 16 anos? 16 anos que eu trabalho nessa aqui. Rio Purus descendo, né? Rio Purus subindo e Acre, né? Até Rio Branco. E é a primeira vez que você faz trabalho aqui com o professor Jonas? É, a primeira vez, né? A primeira vez que eu venho com ele. E o que você tá achando? É o primeiro dia ainda, né? Mas tá legal, tá bom, graças a Deus, né? Uma turma bacana, né? Todo mundo, as pessoas que a gente se deu bastante, né? E tá bom a viagem, graças a Deus tá muito bem. E eu sei que pilota o barco, né? Qual que é o maior perigo para quem é inexperiente aqui? Nessa época é o baixo, né? Aqui, você vê essa praia aqui, né? Aí isso aqui é raso, né? E tem um canal lá pelo outro lado que a gente tem que conhecer os canal, né? Aí também pau, né? Que fica no leito do rio, né? É o maior perigo da embarcação. A gente que conhece, a engastaia, né? A gente que conhece, graças a Deus, a gente, né? Com fé em Deus, a gente consegue passar. Tá isso, obrigado, hein? Tá, obrigado também. Tá. E aí, Alceu, tudo bom? Tudo bom. Se apresente aí, por favor. Eu sou o professor Alceu, trabalhei muitos anos na Universidade Federal do Acre, terminei minha carreira na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e estamos aqui na foz do rio Inauini, no Rio Purus, no estado do Amazonas, para uma expedição homenageando a doutora Rosálie Benchimol, em companhia de vários colegas de muitos anos de atividades, como Guilherme, Edson Guilherme, Jonas Filho, Peter, que está aqui ao meu lado, né? E está sendo um prazer imenso estar aqui encontrando outras pessoas como você mesmo e outros colegas nesse trabalho maravilhoso que eu já tenho mais de 40 anos
nesses rios do oeste da Amazônia. E qual que é a sua expectativa para esse campo? Você acha que a gente vai conseguir achar o quê? Nós estamos na região do Mioceno, fortemente Mioceno, com alguma coisa de Pleistoceno rolado, né? In situ, possivelmente Mioceno. Mundo dos purossauros, dos grandes roedores, né? Que o nosso colega Ricardo Negri trabalhou, principalmente isso. E na parte a megafauna do Pleistoceno estaria rolada nessa região aqui do Rio Purus, na divisa entre Acre e Amazonas, nessa fronteira de Acre e Amazonas. E qual que é o seu fóssil favorito aqui da região? Eu nunca parei para pensar, não, sou favorito. Mas o Purosaurus é um ícone, o Mourasucus é outro Bem fóssil, diferente, né? Fóssil fantástico. O Mourasucus, principalmente no Juruá, o qual também, como esse Rio Purus, eu tive a oportunidade de várias vezes estar com uma pessoa presente aqui, o Dr. Adame, que está ali, né? Estivemos em Taumaturgo, estivemos naquela região do Alto Juruá, depois estivemos no Alto Tarauacá, no Rio Jordão, e encerramos no Alto Purus, então lá nesse mesmo rio, Na outra ponta. lá na fronteira com o Peru. Fomos até o Igarapé Chambuyaco, na fronteira com o Peru, né? Então essa região que eu conheço, e voltando aos fósseis ícones, ou que preguiça gigante, por exemplo, e mastodonte, são fósseis considerados de savana. Numa região, ocorrem nessa região de floresta. E a curiosidade, uma das curiosidades para mim sobre a discussão floresta-savana, as mudanças climáticas do Pleistoceno, é a ocorrência de paleolhama aqui. Temos esse registro. Teria vindo da América do Norte. São os lhamas, os camelídeos sul-americanos, né? Fóssil, né? Encontrado aqui na Amazônia. Ele é dessa região, porque esses rios, eles não têm comunicação com os Andes, não seriam fósseis rolados vindo dos Andes. O Juruá e o Purus e todos os seus afluentes aqui não são rios andinos. Embora esses rios tenham sedimentos, tipo sedimentos andinos, esse sedimento andino é do momento anterior a esse que vivemos. Eles não têm conexão com os Andes hoje. E uma última pergunta, ali no Parque da Serra do Divisor tem a Serra do Divisor, Sim, né? Serra do E Divisor. parece que lá aflora um cretáceo. Você acha que teria potencial de achar alguma coisa interessante lá? Sim, ali seria a primeira, ou a manifestação andina no Brasil. Ali os primeiros dobramentos e que ocorrem no Brasil, o dobramento da separação da América do Sul com a África. Quando encontrou o fundo do Oceano Pacífico, essa região toda foi soerguendo, formando a Cordilheira Andina, e a Serra do Moa apresenta fósseis marinhos, possivelmente relacionados com essa ligação, ou esse momento em que ainda não havia a Cordilheira dos Andes. Bem interessante. Então é isso aí, obrigado, viu? Foi não. Pera aí, primeiro, e aí, Peter, tudo bom? Tudo bom. Se apresente, por favor. Eu sou Peter Toledo, biólogo, uma formação em paleontologia, mestrado e doutorado. Comecei a minha vida profissional no Museu Guild em Belém, em 88. Foi quando eu vim para cá, numa primeira expedição, então fazem 31 anos. E eu venho, não sistematicamente, mas com relações com paleontologia vertebrado aqui com essa região. E o que a gente observa nesses 31 anos, quer dizer, com a criação do laboratório, que já vai para acho que 36, é que o conhecimento
da paleontologia de vertebrados ou da própria história geológica da região, ela ainda tem muito a que ser desvendada, né? Porque a cada período, à medida que você vai agregando especialistas para estudar esse material, a gente vai analisando a complexidade que foi essa região. Então, desde uma primeira hipótese de um grande lago, que era basicamente o que academicamente ou intelectualmente suscitou todo esse interesse, hoje a gente observa que é muito mais complexo que isso. A história paleontológica está muito ligada ao entendimento geológico. Então essa expedição ela é muito rica nesse processo. A gente está revendo uma expedição que foi muito mais de curiosidade paleontológica mesmo naquela época, né? Então tudo que se encontrava era novo e não podia se relacionar à reconstituição da história naquele momento. Hoje, pelo volume de informação acumulado, principalmente aqui, oriundo do Laboratório de Paleontologia, que a gente consegue colocar essas peças num quebra-cabeça mais consistente com a história geológica. Então, eram muitas coisas dispersas e não tinha muito nexo. Por exemplo, em alguns momentos você tinha restos marinhos de lago, de rio, né? Então eram grandes teorias generalistas com relação à produção. Hoje não, né? Hoje já consegue ter um domínio, tanto é que o próprio conhecimento do potencial onde você pode encontrar ou não vem desses acúmulos de informação. E assim como a história da paleontologia de vertebrados no Brasil nos últimos 30 anos, o grau de conhecimento específico vem com mais gente trabalhando, capacitação, novos alunos. Naquela época, 30 e tantos anos atrás, não eram mais que 10 paleontólogos vertebrados no Brasil, né? Imagino que hoje é 10 vezes mais. Você pode ver, principalmente, a evolução do conhecimento paleontológico nesses últimos 10 anos está ligado exponencialmente a novas explorações. A nossa tradição de paleontologia de vertebrados, antes da chegada do Alceu, eram 2 ou 3 pessoas que, pelo volume de informação que tinham, eles eram muito mais de museus, ou seja, de catalogação, de conhecimento, né? A etapa de exploração de campo no Brasil de paleontologia de vertebrados, ela teve incremento 20 anos atrás. E por aí você encontra dinossauros no Rio Grande do Sul, coisas que o pessoal tinha apenas uma ideia, uma hipótese, conhecimento um pouco mais sobre Gondwana, conhecimento maior sobre o Cretáceo, né, lá no noroeste do Paraná. Você observa que na região de Uberaba, Uberlândia, toda aquela região do Bauru, a quantidade de informação que vem surgindo é puro acúmulo de conhecimento. Essa história, então, do Laboratório de Paleontologia da UFAC está nessa linha, né? E à medida que você vai agregando mais gente e aumentando esse corpo de colaboração, você vai ver que o volume de informação vai ser muito mais completo. E então, porque grande parte, por exemplo, desculpe ir muito longe na minha fala, mas, por exemplo, quando você fez o doutorado, existia muito ceticismo nessa ideia, né? Mas ele começou a encontrar material de savana. Mas é a questão da datação. Sim, a datação continua sendo o maior empecilho para você ter esse refinamento desse processo. Mas foram os primeiros momentos em que você tinha testemunhos reais que antes da floresta amazônica você tinha animais de elementos de savana, incontestáveis, né? Agora, onde você vai colocar isso na história evolutiva ou na história geológica, ela ainda precisa ser refinada, né? Então, porque também entrando um pouco mais, você tinha a história dos refúgios, que também foi refinada, está ligada à questão paleoclimática, ou seja, ainda tem muito a que se desvendar, né? Eu acho que o ponto ainda, você só consegue resolver esse problema com atividade de campo. E é isso que a gente observa, que está se incrementando, né? Enfim, seria um resumido do que tudo. Ótimo resumo.
Agora uma pergunta mais bobinha, né? Qual que é o seu fóssil favorito aqui da região? Da região, nossa, favorito? Não tem assim o favorito. Eu andei descobrindo algumas coisas interessantes, os roedores. Mas, de novo, como a minha área de pesquisa jornal é a parte de preguiças fósseis, né? Esse Eremotherium que ele descobriu, o Chandris, é fantástico, né? E certamente o resto do material está lá. Em termos de tamanho, né, é um dos maiores animais dessa espécie, né, de Eremotherium larordi que eu já vi, em termos de tamanho do animal. Que é o que está em exposição, né? Que é o que está em exposição. Então, a ideia é que, num outro momento, você vai poder buscar o resto do material que deve estar, pelo menos, com elementos muito mais completos do que tem isso aí. Legal. Obrigado. Hein? Tá. Se apresente primeiro, professor. Pois não, meu amigo. Meu nome é Amilcar Adame, sou geólogo, exerço minha atividade profissional na CPRM, no Serviço Geológico do Brasil, lotado em Porto Velho, mas com a jurisdição também abrangendo o estado do Acre, onde nós já trabalhamos há muitos anos. Há muitos anos já estamos aqui no Acre, mas a nossa área de maior atuação é em Rondônia. Conta um pouquinho dessa região do Purus e por que a gente está aqui, não pela professora, sino a importância geológica e de fóssil, paleontológica daqui. O Acre, conforme meus colegas aqui antecederam, comentaram, o Acre tem uma história geológica totalmente diversa do resto da Amazônia, né? Como foi dito, esse estado do Acre foi palco de um imenso lago criado pelo segmento andino, com inversão da drenagem, né, que a drenagem antes drenava para o Pacífico, daí passou a drenar para o Atlântico, após um longo hiato, né, e aí com isso o Acre então começou a desenvolver uma feição geológica totalmente diversa, que é representada por essa formação denominada Solimões, que tem uma abrangência no Acre e no Amazonas, afinal, na Amazônia Ocidental. Né? Então a dimensão dela é muito ampla. Furos da Petrobras indicam que a espessura desses sedimentos supera 1.800 metros. Então uma espessura considerável, né? 1.800 metros de sedimento depositado ao longo da história desse lago. Né? Então talvez é por isso então que o Acre é um estado que não tem recursos associados à água subterrânea, porque são sedimentos argilosos que não são capazes de absorver a água da chuva, né? E aí tem esse problema de abastecimento das cidades e também o recurso mineral, que também associado a essa formação nós não temos recursos minerais. Então, em função disso, tem uma história geológica totalmente diversa, mas nem por isso menos interessante, né? Porque afinal de contas aqui nós estamos vendo uma história geológica relativamente recente, né? No tempo geológico muito curta, distinta de outros lugares da Amazônia, onde a história geológica é muito mais antiga. Então isso traz uma possibilidade de você contar uma história geológica muito mais próxima à realidade do que de outras regiões, puramente associado à sedimentação desse grande lago que nós tivemos aqui e depois, nos tempos mais recentes, pela drenagem instalada. Então, pelo fato de estarmos aqui, como já colocaram, é uma decisão em função de uma revisita das expedições anteriores da professora Roseli, né? Agora nós temos uma situação peculiar aqui onde nós estamos, nessa parte mais ajusante do rio Purus. Duas feições chamam a atenção, para o geólogo, duas feições chamam muita atenção. Uma é o padrão do rio Purus, né? Um padrão meandrante, né? Um rio que tem um traçado bastante ondulado, com meandros abandonados, lagos. Embora nós não estejamos vendo, com certeza os lagos estão aí por trás dessa vegetação. E a outra feição é o padrão de relevo. O padrão de relevo também é um padrão praticamente sem elevação, uma superfície aplainada, né? Superfície aplainada muito submetida a inundações periódicas, né? E então essas duas feições para o geólogo chamam muito a atenção, que é o padrão de relevo e o traçado meândrico do rio Purus. Então,
possivelmente esse rio Purus hoje ele esteja drenando. Ontem era uma área seca e onde a fauna fóssil poderia estar perambulando, né? E depois então com o retrabalhamento do rio, com ele passando a drenar com outro traçado, pode ter retrabalhado sedimentos e colocando todos esses fragmentos fósseis que estavam fora do rio já dentro da área de circulação da drenagem, né? Então essas feições são muito interessantes da gente observar, embora nós não tenhamos floramento como praticamente em todo o estado do Acre, com exceção feita a um lugar já citado pelo Alceu, que é a Serra do Moa. Nós já tivemos o prazer de estar na Serra do Moa, infelizmente o Alceu não foi conosco dessa vez, mas já estivemos na Serra do Moa, e realmente lá é um lugar que está começando a ser descoberto fósseis. O professor Jones até comentou que ele recebeu uma concha de valva lá da região do Rio Moa, que é um fato inédito, que ele ainda está sendo avaliado, esse fragmento fóssil. Quando nós estivemos lá, realmente tem referências da presença de dente de tubarão, se a memória não está me falhando, né? Dente de tubarão naquela região. A Serra do Moa é uma feição de relevo totalmente distinta do resto do Acre, representado por essa manifestação mais a leste da Cordilheira Andina, representada também por sedimentos que foram retrabalhados. E o professor Peter também comentou uma feição interessante que é associada com a neotectônica. A neotectônica é a tectônica mais jovem, que é incidente na Amazônia, principalmente aqui no estado do Acre, pela sua proximidade com a Cordilheira Andina, e onde nós temos manifestações bem vivas, bem presentes em dois lugares que nós não estamos percorrendo ainda, mas que quem percorre as estradas para Cruzeiro do Sul e para Assis Brasil pode presenciar. Uma está nas proximidades da cidade de Tarauacá, onde nós temos elevações lá, elevações tipo morros, com relevo mais alto, e que estão repletos de deslizamentos de terra, associado com esses movimentos neotectônicos citados pelo Peter. E o outro é a região de Assis Brasil. Quem vai ao percorre de Brasileia a Assis Brasil, você vê que em direção, passando em Capixaba, o relevo é totalmente plano, e à medida que você passa de Brasileia para Assis Brasil, o relevo começa a ficar ondulado, né? Começa a se ondular levemente até ficar mais pronunciado, e chegando então ao relevo mais acidentado, também cheio de deslizamento de terra. Então mostra que o Acre, pelo menos essa porção mais ocidental do estado, ela continua sendo submetida aos movimentos da Cordilheira Andina, os reflexos da Cordilheira Andina. Acho que é isso aí de geologia, acho que está bom. Professor, mais uma pergunta. Você acha, digamos, por exemplo, para uma audiência que não é tão, que não conhece tanto a paleontologia como vocês, aqui essa região dá para encontrar mais fósseis aqui que por exemplo, na região do Rio Negro? Do Rio Negro? Bom, eu não conheço o Rio Negro, mas o Rio Negro não é conhecido, o Rio Negro do Amazonas, né, que tu te refere. O Rio Negro não é conhecido como sendo uma região fossilífera, né? Enquanto isso aqui, toda a rede de drenagem do Acre aqui, existem referências da presença de sítios fossilíferos aí em toda a literatura que você consultar. E por que você acha mais aqui? Porque, bom, aqui tem uma feição que estava sendo discutida agora há pouco em relação à vegetação. Da vegetação, né? Nós tivemos uma mudança de vegetação por diversas vezes aqui na Amazônia. No alto Rio Negro, nós não temos conhecimento de como era a vegetação lá, mas aqui sim. Aqui então houve variações ao longo do tempo geológico associadas com a mudança de vegetação. Ora nós tínhamos uma savana, ora nós tínhamos uma vegetação mais desenvolvida. Eu sei, por exemplo, uma feição nos últimos 10 a 20 anos, bom, nos últimos 10, 20 anos não, há um pouquinho mais, 30, 40 anos, nós tivemos vários períodos interglaciais. Então, nesses períodos interglaciais havia um clima mais frio. E foi exatamente por esse clima mais frio
que nós tivemos a presença de preguiça nesse espaço desse espaço físico entre o Rio Madeira pelo lado leste e o Juruá pelo lado oeste, onde então foram desenvolvendo savanas que permitiam então o desenvolvimento dessa paleofauna, tipo o mastodonte, tipo a preguiça, tipo o toxodontes. Então foi favorecido pela presença das savanas e pelo clima mais frio que era vigorado na época, né? Nós temos, por exemplo, 10 mil anos, é o tempo que se fala da extinção de alguns animais, tipo a preguiça, né? E a preguiça, então, ela desenvolveu sítios onde ela se abrigava e fazia cavernas ou túneis compridos, extensos, devido exatamente a essa proteção contra o frio, né? Depois que o clima se tornou, era um clima seco e frio, depois que o clima se tornou mais úmido e quente, então esses animais foram submetidos aí a uma extinção gradativa. Qual o seu fóssil favorito da região? Essa pergunta é mais fácil de responder, embora eu não seja paleontólogo, né? Mas o fóssil que eu acho mais interessante, por eu ter uma certa ligação com ele, é a preguiça gigante. Quem não podia gostar de uma preguiça com 5, 6 metros de altura, né? 5 a 6 toneladas, com uma garra bem expressiva, né? Então, um animal que existiu na Amazônia, nesse trecho já é relatado a presença de preguiça no Juruá, no Madeira, então um espaço físico considerável, e a preguiça então fez parte desse cenário de savana da época dos 30, 40 mil anos atrás, né? E aí em Rondônia nós temos a paleotoca, que é o lugar onde o animal se protegia, né? Mais extensa de toda a América do Sul, que a ciência relata, né? Então lá nós tivemos essa felicidade de encontrar um local desses, onde ela se abrigava e se protegia, né? E quem é que podia competir? O animal mais predador que tinha na época era o tigre-dente de sabre, né? Que pesava em torno de 600, 800 quilos. Não podia competir com uma preguiça de 5 a 6 toneladas, né? Fascinante. Mas conviveram juntos os dois animais. Mas eu Obrigado, viu? ainda não entendo por que se faz um fóssil. Não está erodindo os sedimentos, esses sedimentos que nós vemos aqui, né? Então o Rio Negro é um rio muito mais antigo do que o Purus e o Juruá. Já tirou todos os sedimentos, não tem nada em suspensão. Tomar banho nas águas tipo do Rio Negro é uma maravilha, né? Aqui são águas barrentas, águas turvas, né? Mas essa turbidez das águas advém dessa sedimentação que temos aqui. E essa sedimentação é que permite a fossilização. No momento que o animal morre e fica soterrado num ambiente que permita a fossilização, um fundo de lago, por exemplo, ou se ele fica soterrado, preso numa argila, na hora que vai beber água, esses são ambientes que permitiriam esses animais a fossilizar. Mas precisa muito tempo para transformar um osso num fóssil, ou mineralizar esse fóssil. Mas essas condições aqui, essa bacia dos Solimões é que permite isso, aqui onde estamos. Peter, quer acrescentar alguma coisa? Sobre fossilização? Sim, e sobre essa região, porque é especial para a fossilização. Na verdade, o que é um ambiente sedimentar, né? Primeiro eles têm que estar num processo em que o tipo de sedimento, quando logo depois do sistema de que o animal morre, né? No sistema pós-morte, ele precisa ter algum tipo de soterramento rápido, tem que ter condições físico-químicas muito específicas para que você tenha esse tipo de fossilização, né? Existe o soterramento com a preservação
do material, principalmente partes mais duras, né? Ossos ou exoesqueletos, se fosse o inseto. Mas vamos imaginar que o ambiente daquela paisagem naquele momento era uma bacia interior, tipo um pantanal, águas mais ou menos paradas, né? Com uma rica diversidade e condições muito específicas que pudesse ter esse tipo de fossilização. Porque, além da quantidade, praticamente você tem uma grande diversidade de vertebrados que foram preservados. E um dos pontos que você viu também você precisa ter condições físico-químicas muito específicas para você preservar coprólito, por exemplo. Não é qualquer ambiente. Porque pensa bem, são restos que seriam muito fáceis de você deteriorar no sistema. Então, é um ambiente de água, né? Ela tem um soterramento rápido, condições físicas de preservação, pelo menos da sua forma. Então, o que aconteceu aqui, naquela época, para você preservar, são condições muito específicas, tá? E além disso, tem essa abrangência geográfica, porque você encontra desde da Venezuela até aqui, sistemas contemporâneos de fossilização. Você pode comparar grandes faunas, né, biotas daquela mesma idade. E, de novo, só foi possível por todo esse contexto geológico e tectônico. Mas, por exemplo, Você preservou essas bibliotecas, né, no passado, nessas rochas. Mas, por exemplo, os rios da Colômbia têm tanto fóssil, os rios andinos da Colômbia, dá para encontrar tanto fóssil como os rios daqui Sim. do oeste amazônico brasileiro? Você tem alguns sítios fossilíferos contemporâneos que você pode fazer essa comparação, sim. Tá? Então, de novo, mas é o ambiente, não é floresta tropical em si, né? É um ambiente original, né? Naquela época que teve condições para sua preservação. Talvez para complementar, você pergunta de Colômbia, eu tenho a experiência do chamado deserto de Urumaco, da Venezuela. Urumaco, ao caminhar por Urumaco, você tem a impressão que você está aqui no Amazonas, no Acre, no Purus, só que lá não tem floresta. É o ambiente lá do Mioceno, sem a floresta em cima, que isso aqui, a floresta mascara tudo, né? E lá nós caminhamos, parece os rios da Amazônia sem floresta. Os sedimentos e os fósseis. Aí, ao invés de se caminhar ao longo do rio, você caminha, passando de um igarapé, de um rio pelo outro, e vê os fósseis. É impressionante o Urumaco. E a fauna está muito relacionada com essa fauna dessa região, passando pela Colômbia. Mesmo na Venezuela, que é escudo guianês. Mesmo nesse caso. Mesmo na Venezuela, que é escudo guianês. Sim, mas lá não, esse Urumaco é lá no Caribe. Ah, No Caribe, é muito próximo ao mar que é do andino. Caribe. Que o último remanescente andino. Isso. Mas então, o que eu E estou... parecia o delta de parte desses rios, desse Pantanal, parecia que lá seria o delta uma das saídas. Seria lá. Mas então o que eu estou entendendo é que aqui era mais um cerrado, essa região daqui. Tem dois momentos. Quando nós falamos no momento do Purosaurus, vamos dizer assim, é um momento de 8 milhões de anos, de 5 milhões de anos, é Mioceno, é um Pantanal. Quando falamos da preguiça gigante, quando falamos dos mastodontes, nós estamos falando de um outro período. 30, 40 mil anos. Nós estamos falando de 8 milhões de anos para 40 mil anos. São dois momentos que se encontra a fauna aqui. Se encontra a fauna de dois momentos. O momento da savanização. De megafauna. O momento da savanização, de 30, 20, 40, talvez até 10 mil anos atrás. E o momento do Purosaurus e outros bichos lá há 5 a 8 milhões de anos. Então tem que fazer
não estava tudo junto. Embora os fósseis hoje possam ocorrer juntos, é porque foi misturado por esse rio meandrante aqui, que vai tirando o sedimento dali, jogando para cá, correndo para lá, cortando um lago por aqui, né? Então mistura tudo. Mas há que separar isso, por idade geológica. Pronto. E aí, Judite, tudo bom? Tudo bem. Se apresente, por favor. Pois é, né? Eu sou Judite Ferreira. Estou aqui participando dessa expedição maravilhosa, com pessoas muito simpáticas, inclusive a pessoa que está fazendo essa filmagem, e a qual eu estou me sentindo realizada por mais essa aventura após 30 anos da primeira vez que eu estive aqui no Purus. Para mim está sendo gratificante. A gente está encontrando material, fazendo o percurso que eu fiz quando estagiária da professora Rosalie Bestimol. Estou muito contente. Realizada. Realizada. E o que você pode falar da Rosalie? Eu posso falar da Rosalie, que era uma pessoa que gostava muito dessa região, aqui do estado do Amazonas, né, da região amazônica, e que queria divulgar o estado para o Brasil todo, das suas riquezas na área de pesquisa. E como ela veio para cá algumas vezes, e numa das vezes eu estava como estagiária dela na disciplina de paleontologia. Aí vim com ela em 1984. Nós fizemos essa viagem aqui entre Boca do Acre, descendo o rio e depois subindo o rio Purus. Descendo o rio Purus e subindo o rio Purus. Onde foi encontrado inclusive um dente de mastodonte. Foi uma das peças raras que a gente encontrou aqui nesse local. Neste local não, nessa região aqui. Nesse campo, do rio né? Purus, lá no local chamado Valparaíso. E agora a gente está aqui novamente, em busca de... E a novidade desse campo é o Museu Amazônico, né? Que esse material vai para lá, né? O que você pode falar dele também? Bom, a coleção que era dela foi doado ou cedido, né? Porque é um material que pertence ao país, digamos. E está lá no Museu da Amazônia, com o professor Enio Candotti, que vai ficar em exposição. Está sendo construída uma tenda para que essa exposição fique lá e depois será construído um museu. O segundo passo vai ser a construção de um museu Rosalie Bestimol para as peças fósseis e paleontológicas e também outros materiais que a família tem que posteriormente poderá doar, provavelmente. E qual que é o seu fóssil favorito aqui da região? É a tartaruga gigante. Belo fóssil. Tartaruga gigante. Quer deixar um recado? Que as pessoas não vejam essa região como só um local onde se vem para obter benefícios, mas que ela seja uma região onde possa ser beneficiada também, porque tem muita riqueza. E essa riqueza ela tem que beneficiar o Estado e que os governantes do país, nas 3 esferas, façam de fato e de direito alguma coisa que possa beneficiar o Estado todo. Com certeza. Obrigada, viu, Judite? E aí, Alceu, o que você pode me falar sobre o Jean? Qual é o nome completo dele? Como você encontrou ele? Aqui na margem do Purus, na margem esquerda do Purus, no estado do Amazonas, acima de Boca do Acre, estamos aqui lembrando da figura de Jean Boquentin. Mora em Paris, deve estar com seus 90 anos e foi um grande parceiro nosso aqui por uns 15 anos aqui no Acre. Jean Boquentin estava na Venezuela e nos encontramos no Congresso Latino-Americano no México. E ele me falou que por alguma razão não podia mais ficar na Venezuela, estava muito triste, que teria que voltar à Europa. Aí eu convidei para vir fazer companhia
me fazer companhia, que na época eu estava sozinho no Acre. E Jean veio, deixou Paris e veio para o Acre. Uma das partes interessantes ou até engraçadas que ele me contou, que quando ele chegou no consulado brasileiro em Paris para receber os vistos de trabalhador no Brasil, não queriam dar porque ele viria para o Acre, que não era Rio de Janeiro, não era Brasília, não era São Paulo, se ele sabia para onde ele viria. Veio, fez um grande trabalho, um grande amigo, um grande cientista, publicamos em conjunto, especialmente com tartarugas, publicamos 2 tartarugas, uma Kelos e um Podocnemis, e estamos aqui recordando o parceiro que foi Jean-Claude Yves Boquentin. Jean-Claude Yves Boquentin, não, Villanueva. Jean-Claude Yves Boquentin Villanueva, é isto. E numa oportunidade nós voltamos à Venezuela, eu fui em companhia de Jean, nós fomos ao Urumaco, ao deserto do Urumaco, onde ele trabalhou e descreveu muitos fósseis do Urumaco. Estivemos lá em Urumaco com Ângela Aguilera, que estava lá na época, no Museu de Urumaco, e nessa caminhada pelo Urumaco, além de muitos fósseis, encontramos praticamente completo um crânio de Phoberomes, um roedor que era conhecido no Urumaco por um dente, apenas um dente. Nós encontramos praticamente um esqueleto completo. Crânio, mandíbulas, membros anteriores, membros posteriores, coluna vertebral, impressionante. Foi marcante aquela caminhada pelo Urumaco, que fica entre a cidade de Coro, que fica na península, no início da península, e a cidade de Maracaibo, ao longo da rodovia. Essa é uma lembrança bonita de Jean. E ele é de uma família nobre. O tio dele, Carlos Villanueva, foi praticamente o Oscar Niemeyer da Venezuela. As construções modernas da Venezuela são de autor do tio dele. E na oportunidade nós estivemos na casa desse tio de Boquentin, de Carlos Villanueva, e a tia dele estava viva. E a tia dele reclamava: Jean, vem para a Venezuela, me deixou sozinha aqui. E eu tive a oportunidade de ir no escritório do Carlos Villanueva, que ficava nos fundos da casa, num belo jardim. E o banheiro de visitas da casa de Carlos Villanueva tinha as dedicatórias na parede de todos os grandes arquitetos do mundo que passavam pela Venezuela. Caraca. Corbusier, Niemeyer e outros do mundo todo. Foi uma viagem em companhia do Jean. É isso. Muito obrigado. E aí, Vanessa, tudo bem? Tudo bom. Se apresente e fale um pouquinho de como você veio parar aqui. Eu sou a Vanessa Gama, sou bióloga, metida cineasta. Eu trabalho no Museu da Amazônia e o diretor-geral, o professor Enio Candotti, me pediu que eu acompanhasse na expedição para se auxiliar do Juan Soler, que é o cinegrafista, para a gente fazer o documentário da exposição. Então, eu aceitei o convite e hoje eu estou aqui. E o nosso almoço acaba de chegar. Sim. Bom, É que enfim, hein, mano? Porra! A gente foi lá no bar, cara. E o colombiano agora que saiu. caraca. Nossa, demorou. E tá gostando? Hoje é o último dia, né, do campo? Sim. Olha, confesso que é bem cansativo. Estou acostumada a fazer campo dentro da floresta, que não tem sol, todo tempo sombreado. Claro, tem a umidade e tudo. É cansativo também. Mas esse sol parece assim que deixa a gente mais exausto. Então, como a gente está na beira da praia, é sol o tempo inteiro. Então, fadiga muito, sabe? Desgasta bastante. Mas sim, é gratificante, muito bacana.
né, achar ali os restos mortais dos extintos, dos bichos extintos. Tá sendo bem legal. E registrar tudo isso também tá sendo bem bacana. Acompanhando o Juan, né, de cineasta aí, fazendo fotos maravilhosas. Qual que é o seu fóssil favorito daqui da região? Fóssil favorito? Ah, nem sei. Todos eles são bem legais, são interessantes, foram importantes, ainda são importantes, né? Mas eu gosto mais de planta. Prefiro planta. Falta estudar as plantas fósseis daqui, né? Sim, seria interessante, né? A paleobotânica. Fica indireta. A paleobotânica seria legal. Que tem muito tronco, muita folha, né? E as plantas ajudam também a rastrear, né, as camadas e tudo mais. E a gente vai bater uma foto agora. Você quer deixar um recadinho antes da gente ir lá bater a foto? Sim. Ó, o recadinho que eu deixo para as pessoas que assistem o seu canal, então, procurem saber mais das coisas. Por exemplo, tem Manaus, Amazônia, por exemplo, tem muita coisa interessante, muita paisagem legal, assim, bonita, muita gente bacana mesmo, sabe, que te recebe muito bem, que te acolhe, né, que o pouco que tem divide com você. Então tem muita gente que acha que é só mato, mas não é. Tem uma bela cidade, né? Muita coisa legal para conhecer, para vivenciar. Eu falei do sol, venha para experimentar esse sol, para ficar dentro da floresta, passar um pernoite na floresta, é muito bacana. Ver os bichos diurnos, ver os bichos noturnos, as plantas são muito interessantes, é completamente diferente da Mata Atlântica. Então, para você que assiste o canal da Lucy, vem conhecer Manaus, vem conhecer a Amazônia, vem conhecer o Museu da Amazônia, que fica em Manaus. Também recomendo. É isso aí. Muito obrigada, Vanessa. Por nada.